Olá, eu sou o professor arquiteto Rogério Azevedo e essa é a segunda parte do tutorial de plotagens no AutoCAD. Bem, uma vez estabelecido a folha, conforme nós concluímos a primeira parte do tutorial, observe que a folha tem o seu quadro externo exatamente ajustado à folha que nós desenhamos, ok? Então eu posiciono isso da melhor forma possível. Eu posso aproximar aqui, não dá para usar os snaps de captura aqui para posicionar, então aproxime bem o zoom e coloque esse limite da folha bem encostado aqui visualmente mesmo. Esse ajuste não vai gerar grandes diferenças, ok? Eu tenho então a folha colocada dentro da área de impressão. Muito bem. Porém, eu preciso trazer então o desenho que está no model, no papel, na folha model, para a folha que nós colocamos sobre a folha model, que é a folha layout. Eu vou abrir então um buraco, ok? Essa é a melhor forma de explicar. Nessa folha de papel chamada layout, que está sobre a folha model, eu vou abrir então um buraco, um recorte nesta folha para que eu enxergue a folha que está embaixo, a folha model. O comando que eu uso para abrir esse, entre aspas, buraco, esse recorte, é o comando mview. Comando mview. O comando mview tem por opção padrão a abertura de um retângulo, que eu clico aqui e aqui, e ele então me mostra, fazendo um buraco na primeira folha aqui de cima. Ele abre uma janela de recorte e eu vejo então a folha que está lá no model. Apareceu então este desenho que está no model, eu consigo enxergá-lo através desta abertura que eu realizei na folha layout. Muito bem. Agora, sempre que eu der dois cliques sobre dentro desta janela de recorte, eu assumo o controle do que eu tenho lá embaixo. Dois cliques fora, eu saio. Não consigo selecionar a porta, por exemplo, ou nenhum dos elementos. Mas quando eu dou dois cliques dentro, eu posso então fazer modificações na folha de baixo. Posso também posicionar o desenho com o recurso do pan, ok? Com o recurso do pan. E posso também aproximar e afastar o zoom de observação pelo botão screw ou pelos comandos de zoom, real time, de aproximação ou afastamento. É esta ferramenta de zoom que nós vamos poder utilizar para ajustar as escalas. Antigamente nós fazíamos um cálculo entre escala X e escala XP, não é? E isso sempre gerava uma certa confusão, mas eu observei que no AutoCAD 2011, não sei se é um recurso que existia em versões anteriores já, mas o recurso de escalas anotativas nos ajudam. Na verdade, eu posso então, se eu mantive as configurações conforme apresentadas aqui, desenho no model, uma unidade de medida equivalendo a 1 metro, se eu configurei o units para trabalhar em metros, no model, se na minha configuração do Page Setup eu deixei uma unidade de desenho equivalendo a 1 milímetro, eu posso então simplesmente selecionar a viewport que eu achei, que eu abri, não é? E neste campo eu seleciono a escala que eu desejo. Por exemplo, eu quero esse desenho em escala 1 para 100. Aqui está ele em escala 1 para 100. Eu quero esse desenho final na escala 1 para 50. Aqui está ele em 1 para 50. Eu quero ele em 1 para 75. Aqui está ele em 1 para 75. Eu quero ele em 1 para 25. Aqui está ele em 1 para 25. Ok? Eu faço esses ajustes da forma que eu achar ideal. Essa viewport pode sofrer alterações. Eu posso aumentar aqui, entre aspas, né, o buraco que eu executei na folha. Eu posso
modificar. Sempre tomando cuidado de que se eu entro na viewport e altero o seu zoom, observe que quando eu altero o zoom, esse campo aqui também, onde nós definimos a escala, se altera, não é? Então sempre que eu entrar aqui e fizer alguma alteração de zoom, eu devo selecionar novamente, voltar aqui e indicar a escala que eu quero. Eu vou deixar este desenho em escala 1:50. 1:50 é uma boa escala para mim por enquanto. Muito bem, o desenho está em escala 1:50. Posso inserir informações de texto, completar o meu quadro de identificação com algumas informações que me sejam importantes, ok? Então, depois que eu complemento essas informações, meu desenho está pronto para ser impresso, entre aspas, porque nós não vamos imprimi-lo, nós vamos gerar um arquivo PDF para que depois ele seja impresso. Como eu faço? Eu entro agora no painel de plotagem, plot. Percebam que esse painel é muito semelhante ao painel do Page Setup. A única diferença é que o Page Setup grava informações que eu vou exibir depois no painel de plotagem. Então, o que eu configuro aqui, eu não preciso configurar cada vez que eu vou imprimir. O que eu deixo de configurar aqui, eu preciso configurar sempre que eu vou imprimir pelo comando plot, ok? Vou cancelar aqui, vamos dar um plot. Agora entrei no painel pelo plot. Já configurei a impressora, o tamanho de papel, a escala e a orientação da folha. Preciso indicar agora o que será impresso, o que será plotado. What to plot? Window. Seleciono a opção Window e clico aqui onde eu indico a janela que será plotada. Muito bem. Vou acionar o Snap. Agora, se eu abrir esta janela de plotagem pela área externa, nenhuma impressora consegue chegar ao limite. Observem que faltam linhas, né? Nenhuma impressora consegue imprimir no limite do papel, né? Na lateral, na borda do papel. Eu preciso de uma margem. Então o ideal é que eu abra uma window contendo apenas o quadro interno. Apenas o quadro interno, ok? Sempre que eu clico em Preview, eu consigo mostrar então o que vai ser impresso. Muito bem. Selecionei o quadro interno, é isso que vai ser impresso, mas observe que as margens não estão sendo consideradas, ok? Não estão sendo consideradas as margens. Então eu preciso configurar essas margens. No campo Plot Offset eu consigo dizer um deslocamento em X e em Y para que essa plotagem aconteça, não é? Considerando que a origem aqui de X e Y é o cantinho da folha aqui, eixo X horizontal, eixo Y vertical, conforme o sistema de planos cartesianos. Muito bem, se eu uso a opção Center Plot, ele vai centralizar a folha, ou melhor, vai centralizar o desenho na folha, ok? Também não é o ideal, porque eu quero que aqui em cima tenha os 7 mm, 7 mm, 7 mm e 25. Muito bem, o deslocamento a partir da origem, então, horizontalmente será de 25 mm. Desmarco a opção Center Plot, coloco 25 mm. O deslocamento vertical, a partir da origem, será 7 mm. Uma margem de 7 mm e outra de 25. Preview. Aqui está a folha então localizada. As suas margens estabelecidas. Se for necessário algum ajuste, você pode realizar, modificando esses itens. Vou colocar aqui uma configuração de penas, só para que isso fique escuro, ok? Configuração de penas, onde você diz cada cor do seu desenho, com que impressora será desenhada e com que cor sairá impressa. No Preview. A partir daí eu dou então OK para essa plotagem. A opção de imprimir, ele vai me perguntar onde eu quero salvar o arquivo PDF. Teste, ok?
salvar, ele vai gerar o arquivo PDF no lugar aonde eu indiquei. No caso, eu salvei aqui no meu desktop, teste, aqui está o desenho, certo? Gerado em PDF. Obviamente que ele ainda exige alguns ajustes de espessuras e tudo mais, mas isso a gente pode fazer sem nenhum problema, ok? Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Vocês podem conhecer mais do meu trabalho visitando o meu site www.maquetedigital.com. Obrigado.